Então, olha só, existem 3 características no Brasil que fizeram com que nós fôssemos uma colonização de instituição extrativa e que os Estados Unidos não. Quais são essas 3 características que eles conseguiram provar? A primeira delas é, quando os europeus vinham para o Brasil, aqui tinha doenças, malária, febre amarela. Então, quanto maior o nível de mortalidade dos colonizadores, menos eles queriam fazer morada nessa terra. Porque eu não vou fazer morada numa terra que me mata. Eu não vou fazer morada numa terra em que eu adoeço. Então eu vou lá, pego o que eu quero pra mim e volto pra minha casa, onde eu consigo viver, onde eu tenho saúde. E aí isso foi um dos aspectos que eles conseguiram provar como um dos mecanismos que fizeram com que Estados Unidos tivesse uma colonização inclusiva e Brasil exclusiva. Isso é extrativa, né? Não exclusiva. Porque no Brasil existia essa incidência maior de doenças e essa incidência maior de doenças levava a não haver uma percepção, né, uma institucionalização daquela terra como lar. Eles só vinham e extraíam. E isso fazia com que houvesse uma menor densidade de colonizadores morando aqui. Eles eram poucos e vinham só para escravizar quem estava aqui, para servi-los e para levar embora. E nesse sentido de escravizar quem estava aqui, esse é um segundo ponto trazido pelos ganhadores do Nobel como fator determinante para essas diferenças. E aí tem 2, eu já vou encaixar os 2 no mesmo tempo. Então o primeiro é a questão das doenças e os outros 2 são a questão da urbanização e da densidade populacional. Quanto menor a urbanização, quanto menor a densidade populacional, maior era a probabilidade de olhar aquilo ali como uma terra a ser criada como lar e viver ali. Agora, quando existia uma maior urbanização, pensa que no Brasil existiam muitos índios, existiam pessoas morando aqui, né? Diferente nos Estados Unidos, que não era tão povoado. Então, lá tinha uma menor densidade populacional. Aqui tinha uma maior densidade populacional e uma maior urbanização, embora nós não possamos falar que o que se tinha em 1500 era urbanização comparado aos dias de hoje. Mas se nós formos olhar uma percepção relativa, lá naquela época, comparado ao que se tinha nos Estados Unidos, havia uma certa urbanização. Então, o Brasil, ele tinha essas características de uma maior densidade populacional e uma maior urbanização. Portanto, quando os colonizadores eles vinham para cá, eles tinham embates com esse povo que já morava aqui. E aí, para não ter tantos esses embates, no sentido de, o que eu preciso fazer para esse povo me servir, mas eu não vou ficar aqui morando com esse povo, eu só quero extrair desse povo. Então, meio que escravizo esse povo que é bastante me serve, eu venho aqui, me sirvo e levo embora. Agora, nos Estados Unidos não tinha povo para servir, não tinha densidade populacional. Eles tinham que chegar lá e eles tinham que trabalhar por si só, porque não tinha quem trabalhasse por eles. É olhar e dizer assim, se eu não fizer por mim, não tem quem faça. Então, eu tenho que arregaçar as minhas mangas e eu tenho que trabalhar. E eu tenho que fazer um trabalho árduo para fazer com que essa terra prospere. E aí, aconteceu, esses foram as 3 principais características que os autores eles indicam como determinantes para que houvesse essa diferença entre o porquê que os Estados Unidos foi uma colonização inclusiva e o porquê o Brasil foi uma colonização extrativista. Quais são os 3 fatores? Questões de doença, questão de urbanização e questão de densidade populacional. E aí eles pegam os gráficos e plotam, né? Que a gente chama plotar é colocar no gráfico, o gráfico aparecer ali. Eles plotam essas características ao longo dos anos e comparando com o PIB. E aí eles mostram bem certinho que quanto maior o número de doenças, maior densidade populacional, maior urbanização. Lá em 500, por exemplo, ao longo do tempo o PIB foi caindo. E aí eles começam a provar uma relação direta entre essas características e a redução do PIB. E aí eles trazem um conceito novo que não existia ainda, que se chama reversão das fortunas. O que é a reversão das fortunas?
A reversão das fortunas é justamente o fato de que países que lá no ano 500 eram muito ricos, nós éramos um país rico, México era um país rico, esses países que eram muito ricos porque existia muita natureza, né, muita, como é que é, me fugiu o nome, riquezas naturais, digamos assim, que havia muitas riquezas naturais, havia uma vida viva, que nós éramos muito ricos. Só que no momento que essa colonização extrativista ela foi começando a ser implementada, essa riqueza foi sendo levada embora e uma nova cultura começou a ser implementada. Uma nova instituição começou a ser implementada. A instituição de que o povo daqui tem que se defender e, no caso, por muitas vezes não ter força de defesa, vira escravo. E nos Estados Unidos, o povo tem que chegar e construir e tem que institucionalizar um novo lugar, um novo lar para ser vivido. E aí isso vai fazendo com que essas fortunas elas sejam revertidas, porque nós éramos ricos em 500, né? E ali 1500. Estados Unidos pobre. No momento que nós vamos sendo colonizados de forma extrativista, nós vamos perdendo riqueza. Enquanto, como eles foram colonizados de forma inclusiva, criando daquilo um lar, eles vão ganhando riqueza. E essa diferença é o primordial para mostrar o porquê que existem países ricos e porquê que existem os países pobres. Essa foi a principal contribuição desses autores ao dizer assim, olha, existem diferenças e muito dessas diferenças é justificada pela forma em que nós fomos colonizados e a partir dessa colonização, como que foram implementadas as instituições, as regras do jogo para se viver em um país rico e um país pobre. E estas regras do jogo conduziram o que nós temos hoje. E aí, agora trazendo um pouco para o nosso dia a dia, e depois eu vou falar sobre uma outra parte dos estudos deles, né, que é, tá, ok, se a gente já entendeu que o problema são as instituições, né, a institucionalização extrativa ou a institucionalização inclusiva, então a gente já tem a resposta para fazer com que os países que hoje são pobres virem ricos. Por que isso não acontece? Cenas dos próximos capítulos. Antes, vamos começar a refletir um pouco sobre essa questão aqui no nosso comportamento, né? Eu estava, inclusive, esses dias coloquei nos stories sobre isso, assim. Vamos pensar numa criação. De uma criação em que os pais dão absolutamente tudo para os seus filhos, que passam a mão na cabeça, que não deixam os filhos sofrer, que não deixam os filhos terem frustrações, que, né, estão sempre ali dando tudo e extraindo amor, digamos assim, não extraindo no sentido, né, pais que fazem isso, eles julgam que estão amando, mas, na verdade, eles estão extraindo a capacidade dessa criança de prosperar, e eu já explico o porquê. Em contrapartida, pais que são mais rígidos, pais que dizem assim, olha, tu tem que te virar, tu tem que fazer por ti, tu tem que criar da tua vida o teu lar. Como nos Estados Unidos eles diziam, aqui é a nossa nova terra e eu preciso fazer que essa nova terra prospere. Então, esta terra prosperar depende do meu trabalho árduo, depende do meu esforço, depende de o quanto eu vou estar disposto a arregaçar as mangas e fazer o que precisa. Então, olha a diferença entre essas duas criações. Uma criação em que vai dar tudo para essa criança e que vai extrair dela a capacidade dela prosperar. E a outra criação que vai olhar para essa criança e dizer assim, tu é capaz de fazer o que precisa ser feito para prosperar. Eu vou te dar o que mais importa, valores pessoais, honestidade, responsabilidade, educação, mas a responsabilidade de dar certo e prosperar é sua. No outro lado, eu vou olhar e dizer assim, vem cá, que a mamãe te dá tudo que tu precisa e tu não precisa fazer por ti. Se eu não preciso fazer por mim, eu não vou empregar o esforço necessário para eu prosperar.
E aí, existem vários estudos mostrando que esse tipo de criação gera dependência. E se nós formos pensar a cultura, e aí vamos usar a nomenclatura que os ganhadores do Nobel usam, a institucionalização da dependência, é cultural no Brasil. É cultural no Brasil. Existe essa coisa de me roubaram, então eu preciso ser que me devolvam. É como se... E isso eu tô falando a grosso modo, obviamente, né? Assim, de uma visão macro, da mesma forma que eles fizeram no estudo deles, uma visão macro. Porque, obviamente, existe nos Estados Unidos lugares que não são prósperos, lugares que não são legais, enfim, eu tô fazendo uma generalização para tornar didática a explicação. Só que o que acontece, né? Nesse processo dessa criação mais... que passa a mão na cabeça, cria esse processo de dependência. E aí, voltando a essa questão do Brasil, se nós formos olhar, existe muito uma vitimização. Existe muito uma espera que alguém me salve. Já que me tiraram tudo que eu tinha, no sentido histórico, evolutivo, eu preciso que isso seja revisto. Estão me devendo. Eu preciso que me devolvam. E essa postura, né, de vitimização, de ficar esperando, de ficar... Não, porque alguma coisa vai acontecer, ou uma fórmula mágica vai acontecer, e aí eu vou ganhar fortunas, né? E aí acaba caindo no conto do vigário, tanto nos jogos, que eu fiz um podcast falando sobre jogos, acho que faz uns 3 episódios, tanto quanto outras coisas que fazem com que as pessoas se iludam e caiam em armadilhas porque elas têm essa dependência de... E tem um outro podcast que eu falo aqui sobre locus de controle interno e externo, né? Essas pessoas elas vão criando essa dependência de modo que não tem locus de controle interno, autorresponsabilidade. Tem locus de controle externo. O mundo é responsável pela minha situação. E aí essa pessoa não entra em ação. E aí essa dependência faz com que essa pessoa, inclusive, duvide da sua própria capacidade de prosperar. Porque ela olha e diz assim... Essa vida é o normal. Assim é normal. Ter problema, não conseguir prosperar, não conseguir avançar, ter que ficar contando dinheiro todos os dias, isso é o normal. Então, tá tudo bem. E esse não é o normal, esse não precisa ser o normal. Você pode sair disso. Você pode reverter, né? Da mesma forma que aconteceu a reversão da fortuna lá na década, né? Década não, né? Lá nos anos 500... em que esses países que eram ricos foram ficando pobres, você consegue fazer essa reversão. Mas essa reversão ela vai partir de um processo de ação, em que você vai ter que entender que esforços vão ter que ser empregados. É como se você olhasse para a sua vida e pensasse numa terra que está vazia, e que para que ela floresça você tem que plantar, regar e colher. Pensa na colonização dos Estados Unidos com essa institucionalização inclusiva. O que era inclusivo, né? Qual é a conotação desse institucionalismo inclusivo? Todos precisam fazer, todos precisam chegar nessa terra que é vazia, precisam adubar esta terra, precisam semear esta terra, precisam regar esta terra para que esta terra floresça. Essa terra está em branco. Essa terra é um papel em branco. Nós precisamos torná-la produtiva. E nós precisamos fazer isso com a nossa vida. Pensa na tua vida como um papel em branco. E pensa, quem tem que escrever essa história sou eu. Quem tem que fazer com que esse papel tenha coisas boas escritas, que prosperem, que deem resultado, sou eu. Ninguém vai escrever por mim. Eu preciso escrever essa história. E essa história, escrita por mim, vai me dar mais motivação para que eu consiga seguir avançando. Então eu acho que essas constatações que eles trouxeram de que o institucionalismo e a forma, né, como que nós fomos colonizados a partir dessa instituição, dessas regras em determinadas áreas, nos serve muito para essa lição. De que, por vezes, nós estamos esperando ou nós estamos só nos defendendo, mas nós não estamos produzindo.
Nós não estamos olhando a nossa vida como um papel em branco que nós precisamos escrever uma nova história. Como lá nos Estados Unidos foi feito, de olhar para aquela terra e querer fazer com que aquela terra prospere. Este é o nosso lar, este é o nosso novo lar. Eu preciso fazer com que ele prospere. Olhe para a sua vida e pense, aqui é o meu lar. Eu preciso fazer que isso aqui prospere. Eu preciso fazer com que isso aqui dê certo. Isso é responsabilidade minha.